Boa noite a vocês. Estão cantando bonito, todo mundo animado, graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, prontos depois dos louvores para ouvirmos a palavra do Senhor, não é? Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1, é a escritura que me vem à mente agora para lermos. Vamos ler logo desde o início. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, todos os eleitos, todas estas pessoas, estrangeiros, porque não eram apenas ali daquele lugar, Jerusalém, e aos seus, vamos dizer assim, o derredor ali de Jerusalém, ele chamou de estrangeiro, de outras nações, outros países. Estamos incluídos nesses estrangeiros, não é? E este, segundo Pedro, é eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Amém. Ajuda-nos, Pai, nesta hora, no nome precioso de Jesus Cristo,
que possamos ter um bom momento diante de Ti, neste aprendizado, nesta reunião, e que cada um de nós, juntamente com a igreja presente, os irmãos que estão também cultuando conosco à distância, que todos possamos sair recompensados com a Tua presença e que a Tua palavra traga conforto para as nossas almas, alimente estes corpos espirituais nesta hora. Se nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, por certo não está tratando do nosso corpo, mas da nossa alma. Então que nesse instante possamos ser alimentados pelo Senhor e que o pão da vida seja partido para os Teus filhos. É tudo que nós necessitamos de Ti nesta hora, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós, no culto passado, nós tivemos aí um aprendizado também dentro desta série de neurose, a qual estamos finalizando. Quem sabe neste culto ou no próximo, estaremos fechando este tema, porque já estamos chegando também, nos aproximando já no final deste mês, e nós começamos esta série no mês passado, no final do mês anterior. E nós falamos sobre pressão demoníaca no culto passado. Esse foi o título que eu dei para aquele culto, foi o que eu achei mais conveniente, uma vez que tudo isto, o diabo, sabendo como ele fez para pressionar os anjos para segui-lo, ele fez o mesmo com o homem, o mesmo. Ele conhecia a fraqueza do homem e ele usou esta fraqueza contra o homem. Deus amaldiçoou o homem e o diabo usou esta maldição para aprisionar o homem na questão da economia. Deus disse para o homem: porque ouviste a voz da tua mulher e etc. Você conhece? Foi dito então: maldita é a terra por causa de ti, e então você vai ter que comer, vai ter que trabalhar para poder comer. Se não trabalhar, não come. Então, o diabo pegou isto e fez com que o homem focasse sua mente apenas nesta luta aqui da terra. A preocupação pelo amanhã. Corre de um lado, corre para o outro, se não consigo pagar, se não consigo comprar, se não consigo comer. Vê? E com isto tira o foco. Quando a mente deveria estar mais preocupada em alimentar a alma espiritual. E você sabe, tantos mil anos depois, quando Jesus entra em cena, ele encontrou as pessoas presas nisto. E ele diz: por que estás preocupado com o dia de amanhã? Você não pode, com sua preocupação, acrescentar um côvado à sua estatura. Busque as coisas que são de cima. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. E você sabe. Ok. Então, isto é uma pressão que nos leva. E nós já aprendemos como esta pressão se procede, como ela sucede, né? Vindo aí pela ansiedade, compulsão, obsessão, e trazendo medo, levando a pessoa à depressão. Então, nós temos já visto em nosso estudo que o medo conduz para a depressão. A depressão. E é uma das manifestações, que são várias, uma das manifestações da depressão é que a pessoa não deseja comer mais, como antes. Ela tem deles que vai para o outro extremo e acha que só alivia-se comer. Mas isto no natural. Do lado espiritual, você não encontra esta compulsão vindo por causa de uma ansiedade, de um medo do futuro. Então eu tenho que fazer de tudo para entrar no reino dos céus e tal. E você não vê a pessoa se alimentando da palavra cada vez mais. Você não vê aquele desejo por orar, por orar mais, por louvar, por ler as Escrituras, por meditar na palavra de Deus. Então, quando se trata desta manifestação da depressão no lado espiritual, você percebe que as pessoas não desejam comer mais como antes. E o que acontece? Então, a pessoa começa a cortar a linha condutora da vida para o seu corpo, que são os alimentos. Você recebe a nutrição pelo se alimentar. E agora o teu organismo vai trabalhar para extrair do alimento as proteínas, vitaminas, gordura e tudo necessário. Aprendemos também isso.
Agora, uma vez que a pessoa chega nesse estado de depressão, então ela perde o apetite, ela perde o desejo de comer, de se alimentar, e com isto ela corta a linha condutora da vida para o seu corpo, que é o alimento. E assim ela começa a rejeitar, ingerir o alimento espiritual no seu devido tempo. Ela já não sente nenhum prazer, nenhum gosto nesse alimento, né? Nenhum prazer nisso. Então a pessoa para de comer da palavra de Deus e de sua mensagem, e quando isto acontece, a pessoa fica fraca e doente, anêmica, não tem força mais para nada. Qualquer deslize é um tombo, é uma queda. Os ossos fracos, né? Osteoporose espiritual. Vê? Qualquer coisa está sem estrutura, os ossos quebrando, não aguenta nenhum peso, não aguenta mais nenhuma responsabilidade, não aguenta uma crítica, não suporta tampouco um elogio, não é? Porque as duas coisas derrubam a pessoa, o elogio, a crítica, né? Se você não tiver equilíbrio, você se incha todo até explodir, ou murcha, fica como um maracujá, que já passou até do tempo de colher. Então é isto que acontece. A pessoa para de comer a palavra de Deus, para de se alimentar de sua mensagem, e quando isto acontece, ela fica fraca e doente. Então, já não tem mais aquela imunidade fisiológica. Não estamos tratando do corpo, estamos tratando do corpo e espírito. Tal casa somos nós, como diz Paulo, tratando da casa espiritual, da construção espiritual. Então, isso fica sem nenhuma estrutura. Por que fica sem estrutura? O que sustenta o corpo, o que dá sustentação ao corpo? O esqueleto, os ossos. Não é? Se teus ossos murchassem, tudo esse bolo de carne caía no chão. Então, e o que é essa estrutura? O que é este esqueleto que sustenta essa construção? O irmão Brana disse que é a doutrina. Ele disse que uma igreja sem doutrina é como uma medusa, sei lá, aquele animal marítimo lá que não tem osso, é aquela coisa mole, só tentáculo para lá e para cá. Então não se sustém em pé. Então você vê que o ensino, a alimentação pelo ensino, está mostrando tudo. E isso nos leva, uma vez que você aprendeu esta parte sobre a depressão, tanto no natural que estudamos, e como ela procede também no espiritual, e com certeza nós não teremos tempo de entrar em detalhes. Quem sabe em outros cultos futuros, tratando de outros assuntos, inseriremos alguns outros pensamentos junto disto aqui. Mas entenda que a depressão espiritual te leva a ficar tão anêmico, tão doente, tão sem imunidade contra as investidas, que isto te leva ao último atributo da neurose. Porque se nós não chegarmos nesse último atributo, a gente nunca vai fechar esta série, né? A gente nunca vai fechar esta série. Isto leva ao último atributo da neurose, que é a desassociação. Está vendo que está lá no finalzinho, lá no quadro? Ou dissociação. Não é? E com isto em mente, eu desejo examinar esta última manifestação da neurose pelas Escrituras. Bem, em Efésios capítulo 4, versículo 17, vamos começar por isto aqui. Bem, aquele nome ali, dissociação, desassociação, o que significa? Vamos pegar aqui umas palavras bem fáceis para lermos as Escrituras. Na depressão, a pessoa, quando chega naquele último estágio, nada satisfaz, ela não quer saber de ninguém, ela se isola, a pessoa se isola. Ela se isola. Ela não quer saber de ter amizade ou sair, se tranca até morrer. Então, isso no espiritual acontece também. Vamos ver isto em Efésios capítulo 4, versículo 17, para entendermos melhor estas coisas. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Aqui você tem a dissociação. Separados da vida de Deus. Pela ignorância que há neles. O que é uma pessoa ignorante? Falta de juízo, falta de entendimento, falta de luz. Pela ignorância que há neles, pela dureza da sua mente ou do seu coração.
Aqui encontramos que eles se isolam da vida de Deus. Eu digo eles, estou me tratando aqui. Aqui está o sujeito oculto. Não é? Pode ser eu, pode ser você. Pode ser qualquer pessoa. Né? Poderíamos usar você, né? Se isola, ou nós nos isolamos se chegarmos nesse estágio. Não é? Então encontramos, vamos dizer eles, porque estamos tratando daquela pessoa que decai com esta enfermidade do tempo do fim, neurose, e não encontra cura. E não obtém cura. Então estamos tratando desta qualidade de pessoa. Eles se isolam da vida de Deus, porque seu entendimento se tem convertidos em trevas. O entendimento deles escureceu. Não nasceu o sol da justiça, vamos dizer assim. Aqui poderíamos pensar mais um pouquinho além. Como pode um entendimento se obscurecer? O que significa para nós que são mentalidades que receberam luz, que receberam conhecimento, que tiveram seus olhos abertos para ver alguma coisa. Porém, não houve o amanhecer de um novo dia para tais pessoas. O sol brilhou, glória a Deus, um novo dia, mas anoiteceu e para eles não teve mais um amanhecer. Porque a cada dia isto se renova. O sol brota no horizonte outra vez. E por um período de tempo, Deus te esclarece, abre tua mente para uma parte das Escrituras para você entender. Mas você tem que prosseguir a conhecer o Senhor, como diz as Escrituras. Não é? Prossigamos a conhecer o Senhor. Você já conhece? Ok, mas você não conhece tudo. Então, nesse despontar de um novo dia, muitos ficam na escuridão da noite. Mentes entenebrecidas, entendimentos obscurecidos. Então, não há o nascer de um novo dia para estas pessoas. Como disse o irmão Brando, eles se negam a sair, vamos dizer assim, da caverna para ver o sol brilhar outra vez. Isso se trata de renovação. Isso se trata de Deus abrindo a nossa mente a cada tempo. Veja que conhecimento os discípulos tiveram enquanto estiveram com Jesus. Aquilo foi maravilhoso, extraordinário. Este é o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Verdadeiramente estamos seguindo o prometido. Mas a mente deles foram abertas para ver até ali. Mas veja que somente depois da ressurreição de Jesus foi aberto o entendimento para compreender as Escrituras. Veja, eles não ficaram apenas com aquele entendimento que eles tiveram durante os 3 anos e meio que caminharam com Jesus. E mesmo assim você vê que aquelas pessoas, quando passa para o livro de Atos, muitas outras coisas eles tiveram que tirar seus pensamentos fora, porque Deus estava colocando novos pensamentos, prosseguindo com mais um pouquinho de sua revelação. Pedro, que tinha tido a revelação que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, mas lá no livro de Atos você vê que ele teve que ter uma visão, um anjo tem que vir falar com ele, toda aquela coisa toda, e diz: Pedro, olha, o que Deus purificou, você está chamando de imundo? Que negócio é esse? Então você vê que eles não pararam de aprender. A cada tempo o sol nascia, eles tinham, vamos dizer assim, o pico daquele dia, daquele conhecimento, daquela ministração, mas passa-se aquela fase. Porque Deus está para derramar mais um pouco da sua glória, do seu conhecimento, do seu entendimento, que é diferente do nosso. Então é como se anoitecesse e você esperasse um amanhecer outra vez. Isto não acontece para estas pessoas aqui, porque eles permanecem entenebrecidos no entendimento e separados da vida. Por que separados da vida? Separados. Isolado. Quando você coloca uma fita isolante é para quê? Para isolar. Não é? Corta-se aquilo e isola ainda. E eles poderiam continuar obtendo o fluxo da vida se eles tivessem a mente, a boa aceitação em suas mentes, ou ouvir de bom grado, para continuar renovando sua mente. Mas eles endurecem sua mente, como disse o irmão Brana, forma para si uma denominação, somos tal grupo, somos companheirismo tal, somos isso, somos aquilo, e param de aprender, e ficam vivendo de méritos passados, pela dureza da ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então aqui encontramos que eles se isolam da vida de Deus, porque seu entendimento são convertidos em trevas, escureceu e não há um novo dia. Vê?
Então sua compreensão se escureceu. Agora, aqui onde nós vemos separados da vida de Deus, aqui você tem a palavra fora da vida de Deus, ou separados. E aqui é uma palavra grega, nesta parte das Escrituras, que significa afastar-se, você mesmo, da comunhão e da intimidade. Veja isto. E por que acontece isso? Nós encontramos mais algumas coisas aqui, estas palavras, em 1 João capítulo 1 e o versículo 7, tão conhecido as Escrituras, que diz: mas se andarmos na luz, lembra quando eu falei do caminhar? Caminhar, andar, não é que você fica parado em um canto, estacionado, se diz aqui parei e acabou. Não, vocês que vieram, que estão aprendendo conosco há tanto tempo, vocês não vieram aqui e pararam, vocês vieram para continuarmos caminhando, né? Caminhando junto. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é pecado? Incredulidade. É dito a nós que nossa comunhão vem por caminharmos na luz. Observe. Então, se já não andam na luz, porque o sol despontou para o novo dia, eles se negam a ver a luz de um novo dia que tem surgido, não é? Então não temos, quando isto acontece, a pessoa não tem mais comunhão. É simples assim. Se nossa comunhão vem por caminhar na luz, então se já não anda na luz, não tem mais comunhão. Simples. Simples. Agora, quando você entende que a palavra caminhar aqui, caminhar, é uma palavra grega como ela traduzida para o nosso idioma seria como peripáteo, né? Peripáteo. E significa abrir um caminho. Olha como você lê as Escrituras. Mas se andarmos na luz. Aqui tem esta palavra grega, neste andarmos, que é caminhar. E o significado dela é para abrir um caminho, para avançar em frente, ou para regular a vida regular a vida de acordo com, ou para passar a própria vida dentro. Veja, é como se você se colocasse para que a vida de Deus pudesse passar, você fosse um condutor desta vida. Você não pode caminhar na luz sem que a luz possa brilhar através de você. Você se tornar um foco, um transmissor desta luz. E assim vemos que a palavra de Deus é uma palavra viva em que nós vivemos externamente esta palavra, dentro de nós. Não é apenas algo que nós acreditamos, ou eu acredito, eu creio, mas é a nossa própria vida. Esta palavra que traz a vida de Deus torna-se a nossa própria vida. Paulo disse Cristo que é a nossa vida quando ele se manifestar. Agora, se é a nossa própria vida, então deixá-la de um lado significa morte para nós. Vê? Deixar isto de lado, dar as costas para isto, significa morrer, espiritualmente falando. É morte, separado. Vê? Então, eu percebo que quando iniciamos estes temas, nós começamos falando bem do lado natural. Porém, estamos terminando falando de uma forma totalmente diferente agora. Mostrando isto no espiritual, o resultado final, como é que é. A pessoa termina em desassociação. Não tem mais associação ou não tem mais comunhão, porque não está caminhando, não está abrindo um caminho, não está avançando em frente, ou não está sua vida sendo regulada por, ou através de, ou não tem se deixado passar para dentro de si esta vida. Agora,
A palavra comunhão, nós já aprendemos inclusive aqui, é uma palavra koinonia, que significa comunhão, companheirismo, associação ou participação conjunta em. Então, se andarmos na luz, como Ele na luz está, uns com os outros, nós estamos associados, nós estamos em companheirismo, nós temos uma participação conjunta na vida de Deus. Veja que coisa gloriosa. Então nós vemos que se necessita que esta palavra de Deus chegue a ser uma realidade em nossas vidas. E quando a palavra de Deus chega a ser uma realidade em nossa vida, então ela traz um laço ou um vínculo, ela forma um vínculo em comum com você. Você sabe o que é um vínculo? Um vínculo, um laço. Você fica bem atado nesta vida. Veja. Agora, não é apenas uma questão de saber que isto é a verdade. É uma questão desta verdade ser uma realidade para você. Se tornar uma realidade em sua vida. Por quê? Mesmo sabendo ser isto a verdade, mesmo sabendo que isto é a verdade, ainda assim se tende a colocar esta palavra em uma perspectiva histórica, como faz os cristãos nominais. Eles sabem que a palavra de Deus é a verdade. E sobre as três classes de crente, eles ouvem a pregação, eles ouvem a ministração, e eles não dizem que está errado, porém eles colocam seu foco nesta palavra sobre uma perspectiva apenas histórica. O que os discípulos fizeram, o que Jesus fez, o que eles fizeram, o que o irmão Branham fez, que homem, que dom, que ministério, que é isto, que é aquilo. Apenas uma perspectiva histórica. Mas, para saber se é real, então, ele começa a viver em sua própria vida. Ele, que é a palavra, começa a viver através de tua própria vida. Veja isto. Quando você lê essa palavra, você realmente vê ela manifestando-se ao seu redor. Eu disse, por que estaríamos com medo vendo os acontecimentos? Por que estaríamos preocupados? Uma vez que você lê as Escrituras e vê a palavra de Deus cumprindo-se ao seu redor? Quando você lê a palavra de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, você vê a realidade disto manifestando-se em todos os meios de comunicação social, religioso, político, em todas as agremiações religiosas, partidárias, seja onde for. Você diz, isto é a palavra de Deus em pleno cumprimento. Isto é o assim diz o Senhor. Porque depois de tudo, disse o profeta, ele disse que Deus interpreta a sua palavra fazendo-a acontecer. Trazendo-a ao cumprimento. Então você não tem que interpretar a palavra, apenas leia o que está nas Escrituras e veja a realidade disto ao seu redor. Vê? O 1000 caindo a teu lado, 10.000 à tua direita, você diz, isto é a palavra de Deus em manifestação. É o cumprimento das Escrituras. E assim, o que acontece, quando você lê a palavra, depois de ver esta palavra acontecendo, você está na realidade, você está, na verdade, vivendo uma porção desta palavra de Deus. Porque você vê ela cumprindo-se em sua vida, como você vê na vida dos demais. E não importa se na vida de um ela se cumpre como se cumpriu em Maria, e na vida de outro se cumpre como se cumpriu em Judas. Vê? Porém, tudo você tem que entender que é as Escrituras se cumprindo. Esta é a realidade do tempo do fim que seria percebida pelos filhos de Deus. Porque eles estão apercebidos para o dia e hora que estão vivendo. Nós lemos em Mateus 13, versículo 10, que somente um determinado grupo de pessoas chegarão ao entendimento. E todos os outros não são para ver, nem para entender. E aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe, porque lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância,
mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre, você vê que é a realidade da palavra em cumprimento? E neles se cumpre as profecias de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o entendimento deste povo, que é o coração, está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Nós vemos a interpretação disto aqui, que acabamos de ler das palavras de Jesus. Nós vemos a interpretação disto quando nós, em realidade, vemos isto manifestado diante de nós, diante dos nossos olhos, quando tratamos de compartilhar o Evangelho aos outros, e nós vemos aquela resposta morta vindo do outro lado. Porque a palavra da vida não encontra uma correspondência, um fundo que está clamando. Não tem uma vida ali clamando para ser vivificada. Então você fala e aquilo é mesmo que nada. É como jogar água nas costas do pato, né? Não vai penetrar, aquilo pinga, né? Parece ter um óleo por cima. Parece ter um óleo. Não bate. E sabe como é este óleo que tem por cima? É comichão nos ouvidos de alguém que diz: olha, não escute, não aprenda, não vá, não pergunte. Não pergunte. Então, como o entendimento dessas pessoas estão entenebrecidos, estão obscurecidos, eles se recusam a ver a luz. Então, isto que nós acabamos de ler do livro de Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 17, onde foi dito que nele se cumpre as palavras de Isaías, você vê a interpretação disto nesta hora, quando você tenta compartilhar a realidade da palavra de Deus para este tempo, e nós vemos que a resposta é vã, é morta. Não há um fundo ali, não há uma vida clamando para ser vivificada, para ser vindicada pela semente palavra, para fazer aquela semente germinar. E por quê? Porque aquilo está abafado. São pessoas que já aprenderam, que ouviram, que foram iluminados, que provaram dos dons celestiais, que se tornaram participantes da natureza, das virtudes do século futuro, porém eles recaíram. E o que diz as Escrituras? Os cuidados da vida abafou esta semente. E Jesus disse: os espinhos, né? Os abrolhos, os cargos ali cresceram tudo e abafou. E o que é isto? Foi dito que era os cuidados desta vida, a preocupação pelas coisas terrenas e materiais, os cega para abrir o seu entendimento para o espiritual. Então tudo isso está dentro dessa série que nós aprendemos desde o início. Então você vê a interpretação disto de forma real. Você fala sobre a realidade de Deus, do que Deus prometeu fazer nesse tempo do fim. E, no entanto, quando a palavra da vida vai, não encontra ali um fundo, não tem um fundo clamando para ser vindicado, para ser vivificado. A resposta é morta, porque estão isolados, cortados da vida de Deus. Nós vemos a interpretação de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quando nós vemos o êxodo da mensagem verdadeira da hora, e nós vemos as pessoas perseguir doutrinas, novas doutrinas e diferentes coisas, e regressando ao movimento pentecostal, regressando aquilo que eu lembrando disso lá do céu, a era pentecostal está morta. E eles estão voltando lá, procurando ser vivificados pelos dons espirituais,
quando foi dito que os dons espirituais apenas eram um chamamento, um chamativo. O batismo do Espírito Santo é temporário. É temporário. É o que te abre a porta para o Espírito Santo mesmo. Veja, mas o que acontece? Você vê o cumprimento de 1 Timóteo 4, versículo 1. Quando você vê o êxodo da mensagem, esta saída, o terceiro êxodo em movimento, com a verdade da hora, e você vê que as pessoas estão perseguindo outras coisas. Ao invés de voltar para a doutrina apostólica, estão voltando para o movimento que aconteceu dentro da era de Laodiceia, o movimento pentecostal. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Você acha que dar ouvidos à doutrina do demônio será que temos aí alguém? Olha, apostatando da fé, são pessoas que obtiveram revelação. Ô glória, sou revelado. Isto é fé, fé é revelação. E como é que eles apostatam e caem desta fé? Diga-me. Você acha que você nasceu numa determinada religião, vamos dizer assim, se você nasceu católico e ali se confessou e fez sua primeira comunhão, e daí a pouco você fez ali o crisma e fez tudo e tal, fez todos os mandamentos da igreja, da Santa Madre Igreja, como dizem. O que seria você apostatar da fé? Você apostatou da fé? Você nunca encontrou fé, você nunca encontrou revelação. Mas aqui está falando que alguém que tinha fé, ou que recebeu revelação, caíram desta revelação porque deram ouvidos à doutrina do demônio. E o que é doutrina do demônio? William Branham disse que uma palavra fora é o reino de Satanás, não é? O que é a doutrina unicista? William Branham disse que é tão infeliz, tão infame quanto a doutrina da Trindade, não foi? Vê como é muito fácil as pessoas ouvirem doutrina de demônio. Nós vemos também a interpretação de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Quando olhamos os quadros que temos em nossas casas ou na igreja e vemos a foto do pilar de fogo vindicando o profeta, e vemos a foto da grande nuvem, quando foi manifestado ali o rosto do juiz supremo, da deidade suprema, com anjos formando sua cabeleira branca, nós vemos o cumprimento de 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, quando você vê estas fotografias, quando você ouve a voz de Deus nas fitas, o profeta falando sobre isso, sobre a manifestação do Filho do Homem. E nós vemos a vindicação de Deus, quando é dito nas Escrituras que ele desceria à terra. E ele tem baixado a terra, provando que ele está conosco. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? O Lembrando disse, é a mensagem. Então ele desceu. Amém. Deus mesmo, o Espírito Santo. Mas agora a doutrina de demônio tenta dizer que foi outro que desceu. Mas quem desceu foi Deus mesmo, o Espírito Santo. E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o que você está aguardando? A ressurreição dos mortos. Porque sem ressurreição dos mortos, você não terá transformação dos corpos. Vê, uma coisa tem que seguir a outra. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, para que você não fique perdido aí com ansiedade, medo e tanta coisa, e seja cometido por um espírito religioso e se torne como uma compulsão para você, foi dito para você não ter medo. Ele está aqui dizendo, não temas. E está nas Escrituras, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E assim poderíamos seguir mostrando a realidade das Escrituras em nosso tempo, a interpretação, que é o cumprimento dessas Escrituras, tratando de mostrar isto hoje. Porém, neste culto, caminhar na luz
traz companheirismo, é isso que estamos tentando aprender nesta hora, uma vez que a doença da neurose, no final, ela te separa, te traz uma dissociação, uma vez que você morre, está morto e separado. Mas aqui estamos aprendendo que aqueles que caminham na luz têm comunhão. Eles têm o fogo, a chama acesa ali sempre. Então isso traz uma associação e uma participação conjunta. Então caminhamos nele, enquanto caminhamos nele, nos comunicamos. Enquanto estamos caminhando na luz, nós nos comunicamos uns com os outros. As coisas que estão acontecendo, nós compartilhamos. O que estamos vendo tomar lugar. Olhamos na Bíblia, olhamos na mensagem e conversamos uns com os outros, dizendo: isto é assim, isto é cumprimento das Escrituras. E comunhão é isto, é conversar, é participar. A palavra então se torna uma realidade vivente. Não somente verdade, mas uma verdade vivente. O vemos, o sentimos, o tocamos, ouvimos, comemos, respiramos por esta verdade. Estamos totalmente imersos nela. E devido que outros estão experimentando a mesma palavra vivente em suas próprias vidas, então falamos uns com os outros sobre isto, nos sentamos para aprender uns com os outros sobre estas coisas, e isso nos traz debaixo de um compromisso, de uma comunhão, porque estamos andando, prosseguindo na luz. Mas, irmãos, a neurose produz exatamente o contrário. Um enfoque errado nos traz sobre uma influência equivocada, a qual nos traz sobre uma associação incorreta, um ajuntamento incorreto que nos leva a fazer ações mal e comunicações erradas. O que se transmite é contrário à palavra de Deus. E assim, a morte, o que acontece? A morte toma lugar, ao invés de ali ser liberado a vida. Onde nós lemos, diz a respeito dos eleitos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que mediante a fé estáis guardados, guardados no poder de Deus, na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. E já, versículo 7, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém. Note que a revelação do tempo do fim é para trazer salvação e a libertação final. Amém. E foi dito, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Inclinemos nossas cabeças enquanto oramos aqui com o irmão Vicente. Deus os abençoe e até a próxima reunião, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde. Deus os abençoe. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo que ouvimos nesta noite. Ouvimos a Tua palavra. Ouvimos, ó Pai, a Tua palavra se cumprindo. Tudo isso que ouvimos é a Tua palavra em cumprimento. A nossa presença aqui nesta noite é a Tua palavra em cumprimento. Muito obrigado por isto, Senhor. Nos ajuda a viver por isto. Nos ajuda, ó Pai, a esquecer de nós mesmos e que a nossa mente, o nosso entendimento esteja, ó Pai, inteiramente voltado para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor está realizando e concluindo nesses últimos dias finais. Sabemos que estão vivendo os finais dos tempos. Esse é os últimos momentos que nós estamos aqui e por isso te agradecemos pelo privilégio de o Senhor ter nos concedido, ó Pai, essa tamanha graça de poder estar num lugar como este, ouvindo palavras infalíveis, palavras de vida eterna. E isso nos consola e nos deixa, ó Pai, com as nossas cabeças erguidas e com toda a segurança, porque a nossa segurança está nisso que nós temos ouvido, que é a Tua palavra. Muito obrigado por isso
Abençoa os nossos irmãos distantes. Pai, seja com eles, abençoando-os e mostrando, ó Pai, essas coisas também. Sabemos que cada eleito, não importa a distância que ele esteja, se está em cima desta terra, com vida, o Senhor está cuidando e tratando dele, assim como o Senhor está cuidando com cada um de nós. Cremos e te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Leva-nos de volta aos nossos lares, guardado, Pai, protegido, como o Senhor tem nos trazido até aqui. Livra-nos de todo mal, tanto no físico quanto no espírito. Nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.